Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a peça que vamos aprender na aula de hoje. É uma bolsinha infantil, tem uma alça de 50 centímetros. Ela foi feita no Fial Barbante Colorido Extra, é um fio 100% algodão. Você pode usar aí o fio de sua preferência. Os materiais, então, que nós vamos precisar aqui, eu utilizei o caramelo, marrom, extra, 100% algodão. Aqui foi o cru, ou mesmo marrom para fazer o bordado. Olhos de trava de segurança, que fica opcional para você. Esse aqui é 16 milímetros. Agulha de tapeçaria para fazer a parte da costura. E aqui atrás eu tenho um pequeno botãozinho. Então, sabendo os materiais, a agulha que eu utilizei o tempo todo foi a 4 milímetros. A agulha de tapeçaria para fazer os bordados e uma tesourinha. Ela tem aqui na circunferência, sem contar as orelhinhas, 19 centímetros. Boa aula para vocês, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Para começar a nossa bolsa, vamos trabalhar 2 discos como esse. Aqui eu tenho um total de 19 centímetros em 7 carreiras de pontos altos. Então, eu vou pegar aqui o meu fio na cor caramelo, agulha para crochê 4 milímetros, e vou começar aqui, antes de tudo, tirando esse nozinho que tá no meu fio. Você pode usar a agulha 3,5 ou 4. Começo com o anelzinho mágico. Dentro deste anel mágico, eu subo aqui 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto e vou fazer aqui um total de 16 pontos, contando com as correntes. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 5 e 6, 7, vou até 16. Eu contei ali na outra e eu tenho apenas 15 pontos, pessoal. Então, eu vou fazer aqui com 15 pontos e não 16, tá? Vocês vão me perdoar aí. Então, começa aqui com o anel mágico, 15 pontos altos. Todo fechamento de carreira eu faço assim. Alongo esse fio, pulo o primeiro ponto, coloco de trás para frente no segundo ponto, pego e levo lá para trás. Agora, eu vou ajustar, deixar redondinho e se precisar ajustar o fio, você puxa do que vem do novelo. Então, olha só, pego aqui, alcinha lá para trás, certo? A segunda carreira começa a partir do ponto que foi levado o fio para trás. Então, como ele está aqui, eu coloco a agulha nele, busco o fio e vou ter 2 alças na agulha. Laço, passo por dentro, fiz um ponto baixo e uma corrente, ok? Segunda carreira, teremos aumento em todos os pontos. Aumento de 2 pontos. Então, eu faço um ponto alto, retorno com outro ponto no mesmo lugar. Então, eu vou ter aqui um total de 30 pontos. Final da segunda carreira, faço a mesma coisa. Alongo o fio, pulo o ponto baixo e a corrente e pego aqui atrás o segundo ponto. Levo lá para dentro, ok. Terceira volta, começo do mesmo jeito. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, e assim eu vou fazer por toda a volta, tá certo? Então, eu vou seguir aqui, fazendo por toda a minha carreira. Novamente, final da carreira, eu alongo meu fio e vou fazer o fechamento. Então, é assim que fica
sem marca a nossa peça. Quarta volta, começo da mesma forma. Deixa eu conferir aqui, 1, 2, 3, 4. Na quarta volta, é feito 2 pontos sozinhos e 1 ponto de aumento. E assim, nós vamos fazer por toda a volta, 2 sozinhos e 1 aumento. Depois, chegando no final, você vai fechar a carreira e nós vamos nos encontrar na nossa quinta carreira. Então, já venho agora com ela fechadinha para facilitar aqui o tempo da nossa aula. Volta agora de número 5, eu já iniciei a carreira, e nesta volta teremos 3 pontos de espaço entre um aumento e outro. Então, eu começo aqui colocando os meus 3 pontos altos, vou trabalhar o meu aumento. Continuo, 3 pontos altos. E coloco o meu aumento. Então, este é o padrão da quinta volta, 3 pontos e 1 aumento, certo? Olha só, um aumento, 1, 2, 3 pontos, um aumento, 1, 2, 3 pontos. Na volta de número 6, eu terei um aumento e 1, 2, 3, 4 pontos. E na volta de número 7, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, nós vamos seguir aí essa sequência até chegar na volta 7. Aí sim, eu vou fazer a minha e volto com vocês para mostrar como que nós vamos fazer o arremate aqui, ó, para ficar bem redondinho, tá bom? Então, eu já encontro vocês novamente com os meus 2 discos feitos, para nós darmos início à próxima parte. Vamos finalizar, então, aqui o nosso disco? Chegou no final, fiz o último ponto, eu corto o fio, tiro aqui com a minha agulha, estão vendo? Não fiz baixíssimo. E vou fechar aqui, ó. Coloco a agulha do mesmo jeito que eu vim fazendo em todas as carreiras, pego o fio, seguro e levo lá pra trás. Assim. Agora, eu vou vir aqui, neste último ponto inteiro, com a agulha, pego o fio, passei aqui, ó, no meio dele e levei lá pra trás. Estão vendo que ficou aqui contínuo? Tem que ficar bem bonitinho, que a gente vai deixar a amostra, né? Nós vamos deixar a amostra. Então, aqui eu pego essas laçadinhas na parte interna, ou seja, o lado do avesso, e passo aqui o fio. Opa, enrosquei, mas tudo bem. Aí, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Abro o fio ao meio. E aqui eu coloco a agulha e passo metade desse fio que eu abri. Todo o arremate das minhas peças são feitos assim. Então, toda vez que eu falar para vocês que é para arrematar, vocês vão fazer aí ou dessa forma ou da forma que vocês preferirem. Então, agora eu venho aqui e dou de 2 a 3 nozinhos bem firme e arremato. Eu gosto de fazer isso num círculo mágico também, vou fazer isso depois, dos 2 lados. Então, aqui nós já temos a base da nossa bolsa. Vamos reservar. Parte da lateral. Eu medi na minha, eu preciso de 47 centímetros. Então, aqui eu vou laçar o fio. Está vendo? Vou usar esse aqui como uma corrente. 1, 2, vou fazer 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço o fio e retorno na quarta corrente. Ponto alto. Vou fazer ponto alto para cada ponto. Contando com as correntes, eu vou ter aqui um total de 6 pontos. Esse aqui é a lateral da minha bolsa. Então, se você quer uma bolsa mais larga, aqui você coloca mais pontos. Então, eu tenho aqui 6 pontos, ok? Vou fazer 3 correntes, virar o trabalho e na alça de trás eu faço os meus pontos. Então, aqui eu tenho 2, 3,
4, 5, e vou pegar aqui metadinha da corrente, sexto ponto. Subo 3 correntes, viro o trabalho novamente e na alça de trás eu vou repetir. Então, esse processo eu vou fazer até eu ficar com cerca de 47 centímetros. Aí, você vai fazendo e vai medindo. Eu vou fazer a minha e venho falando para vocês quantas carreiras que eu fiz e vou cortar um fio bem longo, cerca de 1 metro pelo menos, porque nós vamos fazer a parte da costura, tá? Então, nós vamos reservar também, a costura será feita por último. Eu vou adiantar essa parte e já retorno com vocês para darmos continuidade. Vejam só como vai ficar. Eu fiz aqui um total de 33 carreiras e cortei um fio grande para fazer a costura. Eu vou reservar essa outra parte aqui, junto com as duas peças da bolsa, tá certo? Agora, nós vamos fazer uma pausa com o nosso fio caramelo para fazer o focinho. Depois a gente volta com ele. Então, eu vou pegar aqui o barbante cru. E aqui, nós vamos fazer um focinho mais achatadinho do que redondinho, tá? Então, nós vamos começar com correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 10 correntes ao todo. 9, 10, certo? 10 correntes aqui. Eu vou subir mais 2 e voltar na quarta corrente, com um ponto alto. Vou fazer um ponto para cada ponto aqui da minha base. Então, aqui eu vou seguindo. Cheguei aqui no final. Tenho aqui 2, 4, 6, 8, 9, 10 pontos. Estão vendo? Junto ao ponto de número 10, vou colocar mais 6. Então, eu vou ficar com 8 pontos aqui na borda. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo aqui o fio do início e vou reduzir. Deixa eu ajustar assim. Aí, encolhi o máximo que deu. Eu vou retornar agora do outro lado, com ponto sobre ponto. Aqui, desses 8 pontos, 6 pontos é para a curva. 1 ponto é para o lado direito e 1 ponto para o lado esquerdo. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto sobre ponto nos outros pontos. Então, aqui já estou no terceiro, quarto, quinto, sexto, já guardei o fio do início, sétimo e oitavo. Aqui onde eu tenho as últimas correntes, ela no final de contas não vai ser contada. Então, nós vamos começar aqui na primeira, colocando os nossos pontos. 1, 2. Aqui nós vamos trabalhando com cuidado para não abrir um buracão. Não tem fio aqui para puxar para encolher o buraquinho. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Essa correntinha aqui, ela fica bem espremidinha. Então, agora nós vamos fechar como nós sempre viemos fechando o nosso trabalho, pulando o primeiro ponto. Vejam que a corrente não vai mais existir. Olha lá.
Segunda volta, eu vou começar onde o fio foi para trás, colocando aqui o primeiro ponto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho aqui 7 pontos. 6 pontinhos é da borda e esse aqui, que seria o ponto de número 8, é deste outro lado. Então, eu vou fazer aqui 6 aumentos de 2 pontos cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos deste outro lado. Aqui nessa outra parte, deixa eu contar aqui, vamos fazer 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Eu vou adiantar aqui esses 10 pontos. Depois de ter feito 10 pontos, vou trabalhar aqui 6 aumentos. Eu vou adiantar aqui os meus aumentos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. E faço 2 pontos altos, perdão, isso mesmo, 2 pontos altos, um para cada um desses últimos 2 pontos que vai ficar aqui. Cheguei, então, aqui no final, fiz os meus últimos 2 pontos. Agora, nós vamos cortar o fio e você vai já aproveitar e deixar um fio longo, para poder costurar depois o focinho na bolsa. Aqui, para guardar, vai ser sempre da mesma forma. Remove o fio aqui com a agulha. Entra aqui no segundo ponto. Pega o fio, leva lá para dentro. Aí, depois você vem aqui no primeiro e leva o fio lá para trás. Ok? Então, vamos reservar aqui esse focinho também. Então, já temos aqui a carinha, a base, o focinho. Vamos trabalhar as orelhas? Vamos lá, então, fazer a nossa orelhinha. Veja só, eu tenho uma pronta e eu vou fazer a outra aqui com vocês, então, vocês vão fazer por 2 vezes. Vamos começar aqui colocando um anelzinho mágico. Dentro dele, vamos levantar aqui primeiro 3 correntes. E aqui, vamos colocar mais 10 pontos. Teremos o início com 11 pontos altos. Prontinho, vai ficar assim, você vai reduzir isso aqui ao completo, tá? Reduz todo. Suba, então, aqui 3 correntinhas. Vire o seu trabalho e aqui no início coloque mais um ponto. A segunda volta será feita com um aumento, um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Vamos fazer assim até o final. Chegando no final, vamos fazer a última carreira. Uma corrente, vira o trabalho. Aqui no mesmo lugar, coloque um ponto baixo e vai colocar ponto sobre ponto. Você não precisa apertar muito os pontinhos aqui na orelhinha. Vamos colocar um ponto baixo para cada ponto até chegar lá na parte de baixo. Prontinho, cheguei aqui no final, vou cortar o fio deixando sobra para costura. Com o fio caramelo, eu só vou fazer a alça. Então, agora eu já posso reservar ele. A alça é a última parte que nós vamos fazer. Vamos pegar agora o fio marrom para fazer a focinha. A focinha é bem simples. Nós vamos fazer aqui
6 correntes, perdão, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laçar o fio e voltar na quarta corrente. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou ter um total de 6 pontinhos. Junto a esse último ponto aqui, eu coloco mais 5 pontos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E mais um, que é o primeiro ponto do outro lado. Ou seja, eu tenho aqui 7 pontos no início. Trabalho agora ponto sobre ponto. 1, já vou guardando o fiozinho do início. 2, 3 e 4. Agora, sem apertar os pontos, aqui na primeira correntinha, eu vou fazer com calma para não abrir buraquinho e vou colocar aqui 6 pontos. Para eu poder ficar com a mesma quantidade do outro lado. Então, eu tenho 3, 4, 5 e 6. Estão vendo? Vou cortar aqui um fio longo para fazer a costura. Quero dar uma dica para vocês agora. Eu vou estar utilizando óleos de trava de segurança. Caso você não queira, você pode fazer um anel mágico. Olha só, receita dos óleos feita no crochê. Anel mágico, sob 3 correntes e faz um total de 18 pontos alto. Isso com um fio branco. Fecha e corta o fio. Depois, para fazer a bolinha do meio, você pode fazer um anel mágico e colocar 6 pontos baixo na cor preto. E aí, você vai fazer um olhinho no crochê, tá? Eu vou usar esse aqui. Ele é de tamanho, deixa eu pegar aqui, 20 milímetros, tá? Então, aqui nós já temos as partes que precisamos para montar a nossa peça, exceto a alça. Então, vamos começar primeiro montando ela, e aí sim depois a gente vai unir aqui as bases. Então, primeira coisa, vamos pegar a focinha e o nariz. Vou cortar esse fiozinho aqui do início. Colocar o meu fio marrom na minha agulha de tapeçaria. O que eu vou costurar aqui agora vai ser da mesma forma que você vai costurar essa parte na carinha. Então, aqui a gente posiciona no meio, deixando a borda livre. A borda livre é a borda de correntes. Então, aqui, do jeito que está, nós vamos alinhavar para baixo, para cima, para baixo e para cima. Tá ok? Então, vamos fazer isso aqui por toda a carreira, para baixo e para cima. Costurei, então, aqui todo o nariz, arrematei o fio lá no fundo. Vou pegar agora um disco deste e vamos costurar aqui. A posição é tampando a carreira do meio, essa aqui, porque nós queremos um redondo, mas não parecendo disquinhos. Então, a gente coloca aqui assim, tá vendo? Eu vou fazer agora a costura. O ponto entra, o ponto sai, da mesma forma que eu fiz o nariz. Vou tomar cuidado aqui, para não espetar o dedo e não ficar torto. Você pode usar também aí uns alfinetes para te ajudar, se preciso for. Então, eu vou seguir aqui e já retorno com vocês. Aí, agora, nós vamos costurar as nossas, a lateral, tá? A orelhinha ou a orelhinha, o que vocês acharem melhor. Vocês podem ver o vídeo e fazer depois na ordem que vocês preferirem.
Já tenho aqui, então, a focinha costurada, certo? Agora é hora de posicionar os olhos. Veja, eu vou colocar aqui os olhos de trava de segurança. Então, eu tenho a primeira voltinha e na segunda voltinha que eu vou encaixar. Aí, aqui, eu preciso encaixar bem certinho para não soltar. Então, aqui, eu vou achar a posição certa, porque ele não pode soltar daqui, tá? Então, eu tenho que enfiar, ó, no meio dos pontos, não entre os pontos. Ó, não pode ser assim, no meio, entre um ponto e outro. Tem que ser entre uma carreira e outra, senão ele vai passar pelo buraco. Estão vendo? Aí, agora aqui, eu vou colocar a trava de segurança. Uma. Duas. Meus acabamentos eu gosto de fazer assim. Então, eu queimo aqui essa ponta preta. Tá vendo? Eu vou colocando o foguinho e vou deixando ela derreter. Isso em todo amigurumi que eu faço aqui esse acabamento. Aí, agora eu bato aqui, ó. Viram só? Mesma coisa do outro lado. Você ainda vai reservar um pedacinho de fio marrom, porque nós vamos fazer aqui uma sobrancelha e o cortezinho da boca. Olha lá. Pronto. Olha que bonitinho. Ok, vamos lá então. Agora nós vamos fazer aqui o último bordado. Pega aqui um pedaço de fio marrom. Tua agulha. Começa aqui na boquinha. Poderia ter feito antes, mas eu esqueci. Eu vou vir aqui, ó, mirando no meio dela. Aqui. E vou sair aqui embaixo. Venho aqui onde é o meinho, pra ficar mais bonitinho. E vou fazer um risco. Tirei tudo. Peraí, gente. Deixa eu fazer de novo. Fiz novamente, ó. O risquinho fica aqui. E aqui atrás, eu vou dar um nozinho. Aqui nós temos que tomar cuidado para não apertar tanto aqui a parte da frente e não deixar feio atrás, porque eu não vou colocar forro na bolsa. Então, todo acabamento vai ser visto do lado de dentro. Então, olha só, ajustei aqui. E aqui eu vou dar um nozinho e vou cortar bem. Sobrancelhas. Coloque se você gostar. Eu vou vir aqui nessa carreira. Não tenho como dizer para vocês o ponto certo, mas acredito que vocês consigam ver aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sexto ponto. Aqui eu vou ver uma linha imaginária. 1, 2, 3, 4, 5, sexto ponto. Certo? Olha só, ficou uma mais alta que a outra. Volto aqui. E venho de novo até eu acertar. E agora sim. Deixa eu ver. Não, mais um ponto ainda eu vou descer. Eu gosto de mostrar esses detalhes para vocês. Dois, quatro, seis. Vamos ver agora. Agora sim, estão vendo? Então, você vai fazer até ir testando e testando,
Aí, agora aqui, pra gente não fazer um nó ultrapassando o fio desta forma, a gente corta aqui e faz o arremate de um lado e o arremate do outro. Uma dica que eu posso deixar aqui pra vocês é pegar feltro e colocar aqui um disco de feltro. Eu não vou estar colocando, eu quero vender a bolsa a um preço bacana, então eu não vou estar colocando feltro aqui dentro. Quanto mais produto eu acrescento, mais acrescenta o valor. Por isso que eu já faço aqui os acabamentos todos miudinhos, para não ter necessidade de pôr aqui forro. Ok, temos a carinha feita, certo? Vamos aplicar as orelhas. Orelhas eu aplico aqui em cima, na direção da sobrancelha, aqui e aqui. Eu vou colocar uma para mostrar para vocês. Vejam só, apliquei aqui uma orelha, então nós vamos costurar tanto na frente quanto atrás. Primeira coisa, você remove aqui o fio do anel mágico. E aí, eu posicionei acima da sobrancelha, que eu acho que fica uma abertura bacana. Então, para começar, eu pego aqui, ó, a alça de fora da corrente, estão vendo? Aí, eu vou esticar aqui para ver se ela vai ficar numa altura bacana. Então, eu pego aqui na alcinha de fora da corrente e num pedacinho do ponto da orelha. Pego no pontinho aqui e na alcinha de fora. E vou fazendo assim, aqui todinho. Até eu chegar aqui nessa ponta. Chegando aqui na ponta, você prende aqui o último pontinho, já levando a agulha para trás. Estão vendo? Aí, para ficar bem fechadinho, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, travei aqui. Depois é só cortar o fio, certo? Prontinho, costuradas. Agora é a hora de costurar a outra parte. Então, veja bem, você vai pegar aqui esta parte. Nós fizemos 47 centímetros. Então, ela vai ficar aqui ao redor. É importante você medir mais ou menos aqui onde vai começar e aonde vai terminar. Então, como aqui eu tenho uma carreira em número ímpar, eu vou dobrar ao meio. Eu estava dizendo, dobrei ao meio, então eu vou ficar com 16 carreiras para a direita, 16 para a esquerda e uma ao meio. Essa uma que eu vou ficar no meio, eu vou aproveitar e colocar um marcador aqui. Porque se ficar torta, ela vai ficar torto lá em cima na boquinha também. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Aí, eu vou vir aqui desse lado, que é o lado que eu estou com o meu fio longo. Vou colocar na minha agulha de tapeçaria, assim que eu encontrar ela. Coloco aqui. Vou organizar aqui. E veja que ela vai parar aqui atrás da orelha. Aí, eu vou espetar aqui, tomando cuidado para ficar bem bonitinho na parte da frente. Venho de novo para a parte de trás e pego mais um pedaço do ponto. Vou de novo para a parte da frente e você vai olhar aqui. Essa parte da orelhinha é a parte mais chatinha, porque tem ela, vamos dizer assim, ela está no meio do caminho. Mas, depois que acabar aqui a orelhinha, fica mais fácil a visualização. Então, olha só. Agora vai ficar mais fácil. É só pegar e costurar aqui assim.
Toma cuidado para você não apertar muito, não ficar muito torto. Então, todo o acabamento é muito válido das nossas peças. Eu vou fazer o quê? Vou contornar toda aqui a minha borda e mostro para vocês ali na hora de costurar o outro lado. Após isso, vamos fazer somente a alça. Costurei tudo, cheguei aqui no final, veja só como vai ficar, certo? Aí agora aqui, deste outro lado, nós vamos costurar essa outra parte. Não tem lugar certo, porque não tem nada costurado nela. Então, você pode segurar aqui e para aproveitar essa sobra de fio, nós vamos dar uma leve franzidinha aqui, estão vendo, ó? Passa a agulha entre as correntes e dá uma apertadinha, para não ficar a boquinha tão aberta aqui em cima. E continua fazendo o que você fez do outro lado. Então, aqui eu vou continuar igualzinho do outro lado, pra gente poder ter as duas partes costuradas. Se o fio não der, você pode colocar outro sem problema algum. Então, eu vou continuar costurando aqui. Cheguei aqui no final. Deste outro lado, eu vou fazer aqueles pontinhos franzidos da mesma forma, para ficar um lado igual ao outro. Então, eu faço assim e puxo. Estão vendo? E aqui agora a gente leva o fio lá pra dentro, pra poder cortar e esconder. Então, veja como vai ficar. Aqui e aqui, tá certo? Olha lá. Vamos cortar esse fio. Eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Aqui em cima, pra não ficar aberto dessa forma, pode ser colocado um botão. Então, você pode colocar um botão pequenininho aqui na parte de trás e fazer um cordãozinho aqui por dentro e estar colocando, tá? Outra coisa que eu queria dar ideia é aqui embaixo. Pode ser colocado um laço. Eu pensei em colocar, mas não vou colocar porque eu não quero que tire a atenção aqui da carinha do urso. Então, você pode colocar um lacinho aqui também, tá certo? Então, eu vou cortar esse fio e vou voltar com o caramelo para fazer a alça. Olha só, eu coloquei aqui o botãozinho, estão vendo? E aqui um fiozinho, nem fiz correntinha para ele poder encaixar aqui, ó. Então, dá para colocar as coisinhas agora e não vai ficar caindo, tá certo? Então, vamos começar a fazer as alças. Ela é feita aqui nessa parte que a gente encolheu. Então, eu faço aqui um nó corrediço, você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui assim, ó. Vou usar 2 pontos, então, eu coloco a agulha, busco o fio. Coloco a agulha e busco o fio. Prendi. Fiz aqui como se fosse uma diminuição. E num outro ponto, faço mais um pontinho para eu ficar com 2 correntes aqui em cima. Estão vendo? Aí, agora eu faço uma corrente, viro o trabalho. Uma correntinha aqui em cima. Um ponto baixo. A alça é fininha. Uma corrente, vira o trabalho. Uma corrente, vira o trabalho. Faz um ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho. Faz um ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho. E assim, você vai fazer aqui o tanto que você quer. Eu vou fazer cerca de 50 centímetros. Tá achando a alça muito fina? Olha, eu tô imaginando que é uma bolsa para criança, então não vai peso aqui dentro. Vamos dizer que vá um celular, vai aqui um batonzinho, uma presilhinha, alguma coisa assim de menininha. Então, o que que acontece? Não vai pesar aqui dentro, certo? Mas se você quiser colocar mais pontos do que 2, você pode simplesmente fazer mais pontos na base. Então, se você quer 3, 4, 6 pontos, o tanto de pontos que você quiser, e aí você vai fazendo aí os seus pontos baixos referente a essa quantidade de pontos, tá? Então, eu vou adiantar aqui minha alça e dessa vez eu já volto com a minha bolsinha completinha.
Completei então a nossa bolsinha e olha só como ela ficou bem fofucha. Aqui a alcinha eu não fiz muito grande, porque ela é uma bolsinha infantil. Lateralzinha dela, para caber bastante coisinha aqui dentro. Parte de cima com o botãozinho. Aqui dentro eu coloquei crochêzinho para fazer volume. Olha lá com o botãozinho. E aqui depois eu só prendi com agulha de tapeçaria, tá, gente? Então, olha como fica a alcinha aqui, 50 centímetros, feita apenas com 2 pontos baixos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Se vocês quiserem me mostrar de vocês, vocês me encontram lá no Instagram, Artesã Letícia Montoro.